Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos também tributar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória por esta oportunidade tão singular que nos concede o nosso Deus de nesta noite estarmos com os irmãos. E eu particularmente me sinto bem em casa aqui ao lado do nosso querido pastor Ademilton, também nosso querido pastor Ananias. Que honra rever os irmãos. O nosso pastor Ademilton, a gente sempre se encontra ali na Rádio Maranata, mas nosso pastor Ananias já fazia um bom tempo que a gente não se via. Louvar a Deus pela vida dele, pela vida do pastor Márcio. Deus abençoe. Nosso diácono Júnior também, que alegria, quando cheguei ali, encontrei já na entrada. Fico feliz em poder, então em rever os irmãos, amém? Meus queridos irmãos, eu quero estar fazendo a leitura de um texto da Palavra de Deus, conforme nos orienta o nosso querido pastor. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23, verso de número 34. Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23, verso de número 34. Para nossa meditação, para nossa reflexão nesta noite. Os irmãos que encontraram, digam amém. Lucas capítulo 23, verso de número 34, diz assim a palavra de Deus. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, no Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23, verso de número 32. Eu quero trazer uma palavra aos irmãos falando sobre esta frase de Jesus, onde Jesus ele fala exatamente sobre perdão. Interessante que Jesus ele vai falar de perdão em um momento bastante crítico, em um momento bastante doloroso. Jesus então expressa esta palavra dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Existe um momento que perdoar é fácil. Existe um momento em que perdoar é algo tranquilo de se fazer. Principalmente quando o outro expressa arrependimento, quando o outro pede desculpa, quando o outro se volta com sinais de arrependimento. Mas quando nós olhamos Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nós não temos diretamente aqui nenhum pedido de perdão daqueles que estavam crucificando Jesus. Nós não temos nenhum pedido de perdão dos soldados, nem mesmo dos sacerdotes, nem mesmo daqueles que zombavam de Jesus. E até o momento também não havia sequer um dos criminosos pedindo perdão a Jesus. E ainda assim Jesus oferta-lhe o perdão. E aqui nós percebemos que o perdão que Jesus oferece, ele nasce num momento bastante crítico. Jesus está em um momento de dor, Jesus está em um momento de sofrimento, Jesus está no alto de uma cruz, Jesus está ferido, e ainda assim Jesus abre a sua boca e oferece então perdão para aqueles que estão à sua volta. Jesus, neste cenário doloroso, ele profere então a palavra de perdão. Esta é a primeira palavra de Jesus, estando no alto da cruz, estando na cruz do meio. Jesus então profere: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja que Jesus não estava em um momento de paz. Jesus não estava em um momento de tranquilidade. Ele estava sendo crucificado.
Isso revela para mim e para você uma verdade que nós não devemos esquecer. É que o padrão do perdão cristão, ele não nasce num momento de conforto, ele não nasce num momento de paz. O padrão do perdão cristão não nasce num momento de tranquilidade. O padrão do perdão cristão nasce mesmo em meio à dor. E no caso aqui, Jesus, ele oferta o perdão estando na cruz. Por isso que o padrão cristão de perdão está no exemplo do próprio Jesus. O cristão encontra em Jesus um modelo supremo de perdão. Jesus perdoa em meio à dor. Jesus perdoa sem revidar. Jesus, ele entrega tudo ao Pai, mesmo em um momento de tortura, mesmo em um momento de sofrimento. Jesus então se torna um padrão absoluto de vida para o crente, de perdão para o crente. E eu gostaria de destacar com os irmãos algumas verdades, sendo a primeira verdade que Jesus, conforme o texto que lemos, ele perdoa em meio à dor. Eu gostaria que você repetisse para que isso ficasse escrito na tábua do seu coração. Jesus perdoa em meio à dor. 1, 2, 3. Perceba, meus irmãos, que Jesus não esperou passar a cruz para então oferecer perdão, mas Jesus perdoa estando ainda na cruz, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Jesus perdoa. Ele não espera a tempestade passar, ele não espera a cruz passar, ele não espera o sofrimento passar, mas ainda estando na cruz, sofrendo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, o Filho de Deus está ferido no corpo, o Filho de Deus está humilhado em uma cruz, ele está sofrendo dolorosamente naquela cruz. E ao invés de nós ouvirmos de Jesus uma palavra de juízo sobre aqueles que o crucificam, Jesus olha para eles, ele dirige-se uma oração ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. A palavra perdão aí é a palavra grega aphieme, palavra esta que significa soltar, palavra essa que significa liberar, palavra essa que significa cancelar a dívida. Então Jesus está dizendo: Pai, a dívida deles é grande, mas cancela essa dívida. Pai, eles estão presos a esta dor, ao que estão fazendo, mas eu solto eles, eu libero eles, eu perdoo eles, eu ofereço graça para eles. Jesus está sofrendo, mas está oferecendo graça. Jesus está na cruz, mas está oferecendo perdão. Oh glória! A sua mão estava tomada por um prego, os seus pés estavam feridos, o seu corpo estava ensanguentado, a sua cabeça estava uma coroa de espinho. Jesus está sofrendo na cruz, mas perceba, meus irmãos, que Jesus oferece perdão àqueles que lhe feriram. Aleluia! Eu confesso para os irmãos que eu tenho meditado muito nessa passagem bíblica, e como eu tenho aprendido o perdão com Jesus, porque o contexto desta passagem é um contexto de dor. Veja que o perdão nasce exatamente quando Jesus foi açoitado, Jesus foi zombado, Jesus foi coroado com a coroa de espinho, Jesus foi pregado em um madeiro, o sangue provavelmente escorria do seu corpo na sua face.
a multidão observava, os soldados repartiam as suas vestes, a dor física de Jesus era intensa, a dor moral era grande. Jesus estava literalmente na morte mais horrenda que havia em toda a história, e ali na cruz Jesus nos ensina que o perdão não precisa vir de um momento em que nós estejamos em paz, um momento em que nós estejamos anestesiados do problema, mas o perdão pode vir mesmo quando nós estamos sangrando. Ele nasce exatamente quando o coração decide entregar, quando o coração decide perdoar, quando o coração decide soltar, quando o coração decide liberar, quando o coração diz: eu cancelo a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A cruz não apenas nos salva, mas a cruz é um modelo de como nós devemos viver. O perdão de Jesus não depende do arrependimento imediato. Não há nenhum pedido de perdão. Ninguém está dizendo: Senhor, me perdoa por ter colocado os pregos em tuas mãos. Ninguém está dizendo: Senhor, me perdoa, eu coloquei os pregos nos teus pés. Ninguém está dizendo: Senhor, me perdoa, foi eu que coloquei a coroa de espinho na tua cabeça. Ninguém está dizendo: Senhor, me perdoa, foi eu que zombei, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Ninguém está dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu disse: tu és um profeta, então profetiza. Ninguém está pedindo perdão, mas Jesus, Ele está oferecendo. Por isso que o perdão não depende do arrependimento imediato das pessoas, mas o perdão aqui está partindo de uma forma unilateral do próprio Jesus. Ninguém está pedindo perdão, mas Ele está oferecendo. E aí a gente precisa entender a diferença entre perdão e reconciliação. Quando Jesus perdoa, não necessariamente aquelas pessoas estavam reconciliadas com Ele. Da mesma forma que às vezes a gente perdoa, mas não significa que o relacionamento foi restaurado. Não significa que a relação foi reconstruída. Até porque você oferta o perdão, às vezes a outra pessoa nem quer perdoar, nem quer aceitar o teu perdão, mas você oferta para ela. Jesus ofereceu perdão, nem todos se apropriaram dele. Ainda hoje a cruz oferece perdão, nem todos se apropriam desse perdão. O perdão está disponível, mas nem todos reatam essa aliança com Jesus. Nem todos fazem esta reconciliação com Jesus. Nem todos voltam a essa comunhão com Jesus. Então, querido, às vezes você vai perdoar, não significa que o relacionamento será restaurado, porque até mesmo quando precisa de um perdão dentro de casa, onde é necessário continuar a convivência, às vezes, meus irmãos, o perdão é ofertado, mas o relacionamento, a aliança só é restaurada a partir do momento em que se vai convivendo e a confiança se é restaurada. Então Jesus está oferecendo perdão. A cruz nos ensina isso. O perdão pode começar de forma unilateral da parte de Jesus, embora ninguém estivesse pedindo perdão, mas Jesus está oferecendo perdão, porque o perdão nasce também de uma perspectiva espiritual. Jesus fez uma leitura e Jesus percebeu que aqueles que estavam crucificando, o estavam crucificando por ignorância. Então existe o pecado consciente, existe o pecado por ignorância. O pecado consciente, tanto quanto o pecado de ignorância, também merece punição diante de Deus, merece o juízo divino. E aqui Jesus mostra então que a cruz, Ele está na cruz, porque aqueles que ali estavam, numa perspectiva obviamente direta e literal do texto, que Ele está na cruz por causa da ignorância daqueles que ali estão. Jesus não está minimizando a dor. Jesus não está dizendo que porque é por ignorância, então está tranquilo, está perdoado. Não há nenhum mal nisso, não há nenhum problema com isso. Não é isso que Jesus está dizendo, porque a ignorância espiritual também é um problema. Mas Jesus estava tratando o pecado consciente e estava também tratando até o pecado por ignorância. Jesus estava tratando o pecado que a pessoa comete de forma deliberada, mas estava também tratando o pecado que a pessoa comete sem nem perceber.
Jesus está dizendo: a oferta, o perdão está disponível para ambos. Pastor, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, meus irmãos, que não devemos esperar a dor passar para perdoar. Tem pessoas, pastor, que diz assim: quando o mar passar, a tempestade passar e tudo se acalmar, eu procuro, eu peço perdão, eu libero o perdão, eu então faço as pazes. Mas nós aprendemos que você pode hoje mesmo liberar essa pessoa. Você pode hoje mesmo soltar esta pessoa. Você pode hoje mesmo começar a perdoar. Você pode hoje mesmo liberar essa pessoa, cancelar a dívida dessa pessoa. E um dos nossos problemas em não querer perdoar e querer esperar a tempestade passar é porque nós julgamos que não perdoar está machucando o outro, ou está ferindo o outro, ou está dando uma lição para o outro. Mas quando você não perdoa, é você o prejudicado. Quando você não perdoa, é você agarrado a outra pessoa, mesmo quando a outra pessoa já foi embora. A outra pessoa está dormindo tranquilo, a outra pessoa seguiu a vida tranquilo, a outra pessoa está vivendo a vida normal dela, e você não dorme pensando na outra pessoa, e você não consegue se alimentar direito por causa da dor causada pela outra pessoa. E aí você vai comer e a comida é a melhor que tem, mas você perde o sabor da comida por causa da dor. E aí você vai dormir, não consegue dormir direito, pensando no outro, pensando na dor, na ferida. Mas quando você solta isso, oh glória, quando você solta o perdão, aleluia, você é o primeiro beneficiado, você é o primeiro a ser alcançado pela graça proveniente do perdão da cruz. Quando você perdoa, você é o primeiro a desfrutar das bênçãos do perdão. Quem aprende a perdoar na dor, jamais será escravo dela. Vou repetir: quem aprende a perdoar na dor, jamais será escravo desta dor, jamais viverá oprimido por esta dor, jamais perderá o sono por esta dor, jamais perderá o apetite por essa dor, jamais irá trabalhar inquieto por causa desta dor, porque ele aprendeu a perdoar em meio à dor. Ele agora é livre, ele é livre, ele é livre, ele é livre para a glória do Senhor. Que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus não revidou. A segunda grande lição é que Jesus, ele não revida. E aí a gente precisa fazer uma ponta em contexto de 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 23. Pedro escrevendo, fazendo uma interpretação da mensagem da cruz, Pedro diz: quando o trajado não revidava, quando sofria, não fazia ameaça. Aí ele conclui: mas entregava aquele que julga retamente. Oh glória, oh glória. Pastor, qual é a segunda lição que nós aprendemos? Jesus não revidou. No 3 você repete: 1, 2, 3. Mas ele entregou a quem? Ao Pai. Isso é muito maravilhoso aqui no texto, porque Pedro olha para a cruz e faz essa interpretação. O verbo aqui, não revidava, quando o trajado não revidava. Veja que Pedro está dizendo que quando continuamente Jesus foi insultado, Jesus não devolveu com a mesma moeda. Jesus não deu troco. Jesus não reagiu insulto com insulto. Jesus não devolveu veneno com veneno. Jesus não respondeu lógica com lógica, ou a lógica
com a lógica, segundo a lógica da carne. Mas veja que Jesus, ele vai como uma ovelha muda ao matadouro, quando trajado não revidava, quando sofria não fazia ameaças. Sabe o que é que nós aprendemos? Ele reagiu segundo o céu. Aqui está, meus irmãos, o grande escândalo da cruz. O inocente sofre, mas não peca com seus lábios. O inocente sofre, mas ele não revida, ele não ataca, ele não dá troco. Jesus quebrou então o ciclo da vingança que havia, olho por olho, dente por dente, tapa por tapa, pisão por pisão. Se pisar, eu piso. Se me machucar, eu machuco. Se me empurrar, eu empurro. Se falar de mim, eu falo 2 vezes mais. Se mexer comigo, vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Aí Jesus diz: não, comigo não, comigo isso não vai continuar. Eu quebro esse ciclo agora. Eu quebro agora. Aleluia, aleluia. Cá para nós é natural alguém pisar no meu pé e eu querer devolver. É natural alguém me pisar e eu querer pisar também. É natural do ser humano querer dar troco, querer devolver, querer reagir segundo a natureza. Mas Jesus quebrou o ciclo. Como ensinou Paulo em Romanos capítulo 12, verso 19: ao Senhor pertence a vingança. Em outras palavras, ao Senhor pertence a justiça. Oh glória! Não devolva ofensa com ofensa. Não alimente discussões tolas. Decida ser ponte dentro de casa e não abismo. Decida ser então alguém que apaga a chama dentro de casa e não alguém que acende faísca. Provérbios diz que não havendo lenha, o fogo cessará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Então decida na sua casa ser um canal de Deus. Decida na sua casa ser calmaria. Decida ser paz. Decida ser amor. Decida ser aquele que vai reconciliar e não dividir. Jesus, ele não reagiu emocionalmente. Veja que ele confiou ao Pai. Jesus então entregava ao Pai. Meus irmãos, quando você revida segundo a sua natureza, você está dizendo: eu vou dar conta desse recado aqui. Aí Deus vai ter que cruzar os braços. Mas se você deixar nas mãos do Senhor, se você entregar nas mãos do Senhor, oh glória, Deus dará resposta. O Senhor fará justiça. Ele julgará a tua causa. Eu sei que tem crente entendendo que Deus está ministrando nesta noite. Não revide, não levante a voz, não tente resolver no grito. Aquilo que Jesus já disse, resolve no joelho. Não tente resolver no gogó. Aquilo que Jesus já disse: ei, vem me buscar, coloca na minha mão, porque eu pelejarei por você. Jesus entregava ao Pai. Mas quando a gente é ferido e a gente vai para a oração, quando a gente é machucado e a gente corre para os pés de Jesus, alguns que estão à nossa volta, pastor, diz assim: tu é besta. Não, isso que tu passou e tu ir somente orar, não, tu é besta. Tu é fraco. Eu me lembro de um presbítero nosso que ele estava no trabalho. Na verdade ele estava chegando no trabalho e tinha um grupo, ele era encarregado, e tinha uns grupos, uns funcionários que estavam esperando ele chegar. E ele escutou quando um funcionário disse assim: chegou o ladrão, em alto e bom som, para afrontar. Ele deu bom dia, cabeça baixa, foi-se embora para o escritório. Aí daqui a pouco vem um colega que estava no meio, chegou lá e disse assim: tu vai ficar calado? Tu não escutou o que ele disse contigo não?
Aí ele disse: eu já entreguei na mão do meu Deus. Aí ele disse assim: se tu for lá agora e der um soco bem dado na cara dele, deixa o resto, que os outros já tá tudo combinado, que a gente pega ele e resolve o restante. Aí ele fez assim: não precisa, porque eu já coloquei ele na mão do meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém possa olhar para essa cena da cruz e dizer assim: Jesus parece que foi fraco ali na cruz. E eu queria provar para você aquilo que você já sabe, mas me permita acrescentar isso para você. Jesus não revidou, não porque Jesus era fraco. Não é porque Jesus era fraco. Afinal de contas, Jesus, ele é o Deus encarnado. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eu Sou. Jesus não revidou, não é porque Jesus é fraco. Jesus não revidou, não é porque Jesus não tinha poder. Lembre-se daquela cena de Jesus no Getsêmani, na noite em que ele foi preso. Judas está vindo acompanhado dos soldados do templo. O combinado foi: aquele que eu beijar é o Cristo, prendei-o. Judas chega, beija Jesus. Jesus pergunta: amigo, a que vieste? E então os soldados colocam as mãos em Jesus. Naquele momento, tinha um discípulo de Jesus que sabia resolver, braço com braço, olho com olho, dente por dente. Sacou a espada, disse: vou resolver agora, vai prender meu mestre. E ele, com a espada, a Bíblia diz que cortou a orelha de Malco, mas você não está convencido. Claro que Pedro mirou na orelha. Vou arrancar apenas a orelha para dar uma lição. Você acha que foi isso? Não, Pedro queria arrancar a cabeça, mas o soldado foi rápido, arrancou apenas a orelha. Aí Jesus olhou para Pedro e disse o quê? Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, pela espada será ferido. Aí Jesus acrescenta: ô Pedro, tu tá achando que eles estão me prendendo por quê, Pedro? Porque eu não tenho força para revidar? Deixa eu te falar um segredo, Pedro. Eu poderia pedir a meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos, e eles me socorreriam agora e me livraria das mãos dos soldados do templo. Calma, porque o teu glória vai ser maior ainda. Você sabe o que é uma legião? Uma legião é referência aos soldados romanos, referência a 6.000 soldados. Então uma legião, 6.000 soldados, 12.000 legiões, 72.000 soldados. Não, era para você ter dado glória a Deus. Jesus está dizendo que se ele quisesse, naquela hora em que os homens colocaram a mão nele, ele poderia dizer: pai, manda aí 12 legiões de anjos, 72.000 anjos, e socorreria Jesus. Não, foi fraco o teu glória, deixa eu te explicar melhor. Vamos lá para o texto de Isaías e Crônicas de Ezequiel. A Bíblia diz que na época do rei Ezequias, o rei da Síria cercou Jerusalém. O rei foi orar, e na madrugada, em uma noite, Deus mandou um anjo lá dentro do exército inimigo. Um anjo, eu disse quantos anjos? Um anjo lá dentro do exército inimigo, meu pastor. Um anjo matou 185.000 soldados. Eu peguei minha calculadora para dar glória e disse: vou calcular agora. Se um anjo matou 185.072 anjos, oh glória, dá cerca de 13,3 bilhões de soldados. Aleluia, aleluia. É a força que Jesus poderia ter usado. Oh glória. Aí Jesus diz: Pedro, eu poderia ter usado, Pedro, essa força, mas eu escolhi não usar. Jesus está dizendo: eu estou indo voluntário. Eu estive entre vocês
Vocês vieram me prender com pau, com porretes, com espada. Eu sempre estive com vocês, entrei e saí. E sabe por que vocês não me prenderam? Porque não havia chegado o tempo. Agora chegou a hora para que se cumpra as Escrituras. Então eu mesmo me entrego. A Isaías complementa: foi do agrado de Deus moê-lo pelas nossas transgressões. Foi do agrado de Deus entregá-lo à cruz por mim e por você. Ali na cruz Jesus se entregou voluntariamente. Não foi fraqueza, não foi covardia, foi entrega. Aleluia, aleluia. Você pode adorar, 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 porque Ele ofereceu perdão na cruz para mim e para você. Você pode adorar porque na cruz Ele é o nosso maior exemplo de perdão. Você pode adorar nesta noite porque você estará aqui cercando a mesa, porque um dia Jesus voluntariamente Ele foi à cruz e deu a vida por mim e por você. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você. Você não tinha nada para oferecer para Ele, a não ser os seus pecados, mas Ele mesmo assim te amou, mesmo assim te amou, mesmo assim te amou, mesmo assim te amou. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Eterno. Eu sinto a presença dEle. Você está sentindo essa presença? Você está sentindo essa presença? Você está sentindo essa presença? Abra sua boca para adorar. Abra sua boca para adorar. Quem tem glória, solta glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Encha o seu pulmão nesta noite e adore, 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 adore. No teu glória tem milagre, no teu glória tem providência, no teu glória os céus se abrem sobre este lugar. Alabarada, cara, alabarada. Ayo, barada, cara, alabarada. Ayo, barada, cara, alabarada. Sholalahayo, alabarada, cara, alabarada. Eu sinto a presença do Eterno, adore a Ele. Esse é o momento de você adorar, é o momento de você glorificar. A cruz ofereceu perdão, a cruz ofereceu para nós o maior modelo de perdão. E por isso é motivo de nesta noite a igreja se alegrar, a igreja festejar, porque Jesus, Ele continua no meio da igreja e Ele oferece perdão nessa noite. Ele oferece perdão nessa noite. Ele oferece perdão nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo passeando no meio da igreja. Seja tocado agora pela presença, pela presença, pela presença, pela presença. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, por favor. Oh, aleluia. Libere o perdão. Solta aquela pessoa que porventura está atormentando você. Não deixe que a sua vida fique paralisada por causa de uma falta de perdão. O próprio Jesus na cruz é o nosso exemplo. E nessa noite Ele está passando bálsamo no teu coração. É noite em que Jesus está passando bálsamo no nosso coração. Ayo, marada, cara, labarada, sholalahayo, labarada, cara, labarada. Ayo, marada, cara, labarada. Ayo, marada, cara, labarada, sholalahayo. Ayo.
Santo vai consolando corações. Vai, Espírito Santo, nesta noite, trabalhando em corações aqui neste lugar. Sim, Espírito Santo, faz algo novo. Oh, Espírito Santo, ajuda teu filho, ajuda tua filha. Derrama teu bálsamo nesta noite sobre a vida dele, sobre a vida dela. Que nesta noite a tua filha, o teu filho seja tocado, impactado pelo poder da tua glória, pelo poder da tua presença. Sim, Espírito Santo de Deus, faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo, Senhor. O teu filho chegou aqui de um jeito, mas vai sair de outro, por causa do poder da tua palavra.